Graça, paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no livro de Isaías, capítulo 59, no verso 1 e verso 2, que nos fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías aqui é bem claro em dizer que o Senhor está sempre pronto a nos salvar e sempre pronto a nos ouvir. No entanto, assim como Deus está pronto a nos salvar e pronto a nos ouvir, Ele também está pronto a se separar de nós e não ouvir mais as nossas orações. E o que faz essa separação? A iniquidade, ou seja, o pecado. Aqui o Isaías é bem claro em dizer: e os vossos pecados encobrem o rosto do Senhor, para que não nos ouça. Ou seja, os ouvidos do Senhor, eles se fecham às nossas orações no momento que eu estou em pecado. Mas quando nós falamos em pecado, muitas pessoas imaginam o pecado de que forma? Toda ação contrária à vontade do Senhor. Isso é um fato. Eu posso, através de atos e pensamentos, estar em pecado contra o meu Deus. Só que o pecado vai muito além dessa forma como muitas pessoas analisam ou pensam que é o pecado. O pecado vai muito além disto. O pecado, ele começa dentro da nossa casa, no nosso tratamento para com a nossa esposa. Se algo que impede as nossas orações é o pecado, o maltrato também para com a nossa esposa também é uma forma do Senhor não nos ouvir, porque é um pecado contra o seu semelhante e contra aquela que é a nossa companheira. E o apóstolo Pedro, ele deixa isso bem claro na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, quando ele diz assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo Pedro aqui, ele está dizendo que no momento que eu distrato a minha esposa, que eu não a trato com honra, que eu não a trato com carinho, que eu não lhe dou a devida atenção, neste momento as minhas orações não são ouvidas. Você pode ser pastor, você pode ser um diácono, você pode ser um crente sem nenhum posicionamento na igreja, mas independente, se você é crente em Jesus, você é casado, e você não trata com honra a sua esposa, a Bíblia fala que as nossas orações, elas são impedidas, há um bloqueio. E a palavra aqui, impedimento, é uma palavra muito forte, que ela dá o sentido no grego de um exército impedindo de outro avançar. Ou seja, os céus ficam cerrados de tal maneira que as nossas orações não passam do teto. Isso aqui é muito sério, porque aqui em Isaías 59, verso 1 e verso 2, diz que a iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus, e também os nossos pecados encobrem o Senhor de nos ver e as nossas orações não são ouvidas. Então, no momento que eu leio esse texto de Isaías 59 e faço a comparação aqui com 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que o Senhor diz, através de Pedro, que o marido que não trata a mulher como sendo um vaso mais frágil e não a honra de forma devida, as suas orações não são ouvidas. E nós vivemos um tempo, irmãos, que apesar do ano que estamos vivendo, nós estamos em 2020, ainda a mulher ela é destratada, ela não é honrada em muitos lugares, em muitos relacionamentos e, por que não dizer, em muitos ambientes. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, o mundo muçulmano foi exposto de uma forma muito clara e muito cruel quando nós vimos lá o Talibã, lá no Afeganistão, destratando as mulheres. A televisão, a mídia como um todo, estava mostrando muitas mulheres que, infelizmente, ajoelhadas e levando tiro, inclusive, na cabeça, sendo assassinadas. E tudo isso por quê? Porque o mundo muçulmano não honra a mulher. Tanto que, se você observar, a maioria das mulheres no mundo muçulmano tem que usar a burca, ou seja, aquela roupa que cobre todo o corpo da mulher, inclusive os olhos. Alguns lugares mais flexíveis, as mulheres precisam usar véu.
tudo isso a gente vê uma discriminação em relação à mulher. Não sei se você sabe, mas muitas mulheres apanhavam na rua. E por que apanhavam na rua? Porque não estavam na companhia do marido ou de um homem que tinha a responsabilidade sobre ela. Então, qualquer marido, aliás, qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer homem que passasse e visse uma mulher sozinha, ele podia bater nela. Era muito comum, né, as mulheres apanharem simplesmente porque estavam rindo. É proibido rir. Pode uma coisa dessa? Olha só que absurdo. E tudo isso a gente observa e lendo a respeito desse tratamento para com a mulher no mundo muçulmano. Eles agem dessa forma em relação à mulher. Por exemplo, não podem, se andam, né, melhor dizendo, se elas estão andando e fazem barulho com os pés, com o tamanco, com o sapato, seja o que for, apanham. Não podem. Os filhos, os homens, né, quando elas têm filhos homens, os meninos podem bater na mãe. Não sei se você já viu cenas de mulheres apanhando, maridos batendo nas suas esposas e de forma cruel. Então a gente observa tudo isso e a gente fala assim, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Alguns países da África, infelizmente, cortam o clitóris das mulheres para que elas não sintam prazer na relação sexual. O nível de discriminação, da falta de respeito, a falta de carinho para com a mulher, isso a nível mundial, mas principalmente no mundo muçulmano. Na época de Jesus, as mulheres, elas eram criadas para obedecer aos seus pais e, posteriormente, obedecer aos seus maridos. O tratamento era menos rígido, e muito menos rígido. Mas as mulheres, de alguma forma, elas também não eram bem tratadas, bem cuidadas, no sentido de ter um carinho, respeito para com as suas esposas. Tanto que um homem ele poderia se divorciar de uma mulher, mas a mulher não poderia se divorciar do marido. Ela só ficava livre, no sentido, dentro de um relacionamento, no momento que esse marido, então, morria. Fora disso, ela deveria permanecer casada. E os fariseus, inclusive, eles ensinavam algo que eu acho horrível. Eles diziam o seguinte, eles chegavam em casa, agradeciam ao Senhor por não ter nascido gentio, samaritano e nem mulher. Essa é a oração que eles faziam de agradecimento a Deus. No mundo judaico, apesar de termos vários exemplos de grandes mulheres que se destacaram, principalmente no Antigo Testamento, mesmo assim elas não eram bem tratadas, honradas de forma devida. Não que a Bíblia não desse a elas o devido valor, não que a lei não desse o devido valor, mas que os homens não davam esse devido valor, como mesmo depois da Revolução, através de Jesus Cristo, ainda não dão. Tanto que no Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, Provérbios, capítulo 31, do 10 ao 31, que fala a respeito da mulher virtuosa. Salomão escreve um texto longo falando a respeito da esposa, da mulher como mulher sábia, aquela que honra o marido, aquela que deve ser honrada. A Bíblia fala, por exemplo, em Cantares de Salomão, a respeito da sunamita, né? E a forma como Salomão descreve esse relacionamento conjugal, valorizando a sua esposa. Outro texto interessante que fala a respeito das heroínas, por exemplo, Esther, que salvou uma nação, Ruth, que foi a bisavó do rei Davi, a própria Débora, que foi uma juíza no período que os homens estavam sem coragem. O Senhor então levanta esta mulher chamada Débora para ser juíza em Israel, para defender o seu povo. E por que não dizer Ana, a mãe de Samuel? Apesar de todos esses exemplos, ainda não davam devido valor, mesmo no mundo judaico, às mulheres. Aí nós encontramos Jesus. Jesus nasce, começa o ministério, e é uma revolução. Algo novo acontece no mundo em relação ao tratamento para com as mulheres. Primeira coisa que a gente observa é que Jesus ele tem discípulas. Mulheres que acompanham Jesus o tempo todo. Mulheres que andam com ele. Mulheres que cuidam do seu ministério. A Bíblia fala de forma clara do relacionamento que ele tinha com as duas irmãs, né, que era Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro. A Bíblia deixa bem claro o nome dessas mulheres. Fala a respeito de mulheres que desde a Galileia acompanhavam Jesus, lá em Lucas capítulo 8. Mostra isto. O tempo todo as mulheres são tratadas de forma ímpar. Por exemplo, no capítulo 4 de João,
Jesus está sentado conversando com uma mulher samaritana. Os samaritanos não eram bem quistos pelos judeus. Aquela mulher, inclusive, ela tinha sido casada 5 vezes, e com quem ela estava casada atualmente, ou juntada, né? Porque ela não era casada com aquela pessoa, nem sequer havia lhe dado o nome. 5 vezes aquela mulher foi desprezada. 5 casamentos, 5 camas diferentes, 5 relacionamentos que não deram certo. E, no entanto, Jesus senta, conversa com aquela mulher e lhe dá uma grande revelação dele sendo o Messias prometido, o Deus encarnado. Fala da água da vida. O Senhor ali traz uma grande revelação para aquela mulher. Inclusive fala que Deus é Espírito e que o Senhor tem que ser, o nosso Deus tem que ser adorado em Espírito e em verdade. Grandes revelações são dadas àquela mulher. Olha só a diferença da forma de tratamento que os judeus tradicionais davam às suas esposas e a forma como o Senhor está tratando agora essas mulheres, e chegando até Pedro, que diz que se nós não tratarmos nossas esposas de forma digna, honrando, dando a ela o entendimento desse relacionamento e tratando ela com honra, como vaso mais frágil, as nossas orações não serão ouvidas. O Senhor vai bloquear. O Senhor não vai ouvir, não vai dar atenção. Então nós temos que entender que se o Senhor, que Ele poderia agir de forma contrária, trata com dignidade, com honra a mulher, por que nós temos que desonrá-las? Então nós temos que honrá-las, nós temos que tratá-las com dignidade, nós temos que ver essa atitude do Senhor em relação às mulheres e às nossas esposas, porque isso é uma ordem do Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele traz uma outra revolução. Ele começa no capítulo 5, no verso 18, ele traz algo que começa toda a diferença no relacionamento conjugal. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A partir daqui ele começa a falar a respeito de um relacionamento, da vida conjugal, da vida 2. Aqui no capítulo 5, do 22, ele começa a falar a respeito da mulher, mas no 25, ele traz um longo texto mostrando como tem que ser esse tratamento do marido para com a esposa. E ele diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E ele diz mais: para a santificar, purificando-a, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. E ele diz: como a seus próprios corpos. Ou seja, a mulher, ela tem que ser amada, o marido tem que dar a vida pela esposa. O marido tem que fazer de tudo para que essa mulher seja feliz, esteja feliz. Ele diz: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Ou seja, essa é uma ordenança divina. Então, o marido que não trata com dignidade, com honra, a sua esposa, as suas orações são impedidas, porque isso é um pecado. E se é um pecado, nós temos que reavaliar as nossas atitudes, nossos relacionamentos e a maneira como nós estamos vivendo a vida comum do lar. Porque no momento que eu ajo de forma contrária, eu vou ter problemas na minha vida. Eu quero dizer por quê. 2 razões, pelo menos, nós encontramos por que devemos tratar nossa esposa com dignidade. A primeira delas é a teológica, porque a Bíblia fala que quando o Senhor faz a mulher, Ele diz que a mesma graça está sobre um, está sobre o outro. Tanto que no capítulo lá de Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, diz que o Senhor faz a mulher e no momento que abençoa aquele relacionamento, o Senhor multiplicai-vos, enchei a terra. Há uma bênção conjunta, há uma bênção para os dois, a bênção para o marido e para a esposa, para o homem e para a mulher. A Bíblia fala que diante do Senhor não tem mais nenhuma divisão. Lá em Gálatas o apóstolo Paulo diz isso. Nós agora estamos no mesmo pé de igualdade em relação à salvação. Eu não estou falando aqui
em relação a ministério, é outra história aqui. Eu quero falar de relacionamento, de casamento. Aqui nós encontramos exatamente isto. Então, se o Senhor trata com dignidade aquela que Ele criou, por que nós, homens, não podemos tratá-las ou devemos desonrá-las? Em hipótese alguma, porque isso é pecado. A segunda razão é a própria razão conjugal. A mulher abriu mão de tantas coisas para estar do lado do esposo, cuidando, tratando com dignidade, cuidando não só do esposo, mas cuidando dos filhos. Muitas delas se dedicando ao trabalho fora de casa e dentro de casa. Há um zelo, há um cuidado. E se nós observarmos, muitas vezes dentro de casa, a mulher é a pessoa mais sensível, mais madura, mais sincera e muitas vezes mais firme espiritualmente que muitos homens. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do pecado, ele diz assim, até as mulheres. Ou seja, é algo que era anormal, porque a mulher sempre foi aquela que muitas vezes ela tem a centralidade espiritual dentro de casa. Observe isso na sua vida conjugal. Observe se a sua esposa ela é muito mais sensível espiritualmente e até muito mais, demonstra ser até mais crente do que você. Sabe por quê? Porque o Senhor a fez assim, com essa sensibilidade. E nós precisamos honrá-la, tratá-la com dignidade, tratá-la com amor. Porque senão as nossas orações serão impedidas, a nossa oração não chegará até o trono do Senhor e nós seremos simplesmente pessoas aqui sem comunicação. Tudo isso porque um relacionamento está quebrado. Tudo isso porque a forma como nós estamos tratando nossa esposa, ela não condiz. E honrar é colocar no lugar mais alto. Honrar é respeitar. Honrar é ver aquela pessoa que está do nosso lado como o Senhor a vê. Como o vaso mais frágil, mas ao mesmo tempo aquela também que abriu mão de tudo para estar do nosso lado. E como é que eu posso honrar a minha esposa? Eu quero dar pelo menos algumas dicas para você tratar de forma coerente e abençoadora a sua mulher, a sua esposa, a sua companheira, aquela que abriu mão de tudo para estar do seu lado, para cuidar de você, cuidar dos seus filhos, aquela que abriu mão de tudo para estar com você e lutando com você para conquistar o que você conquistou. A primeira coisa que nós temos que fazer é ouvi-las. Ouça a sua esposa. Preste atenção no que ela está falando. Se você quer tratá-la com indiferença, a melhor forma de você tratar uma pessoa com indiferença é tapar os ouvidos. É não ouvir o que aquela outra pessoa está falando. Então, se você quer ser indiferente com a sua mulher, feche os ouvidos. E essa indiferença vai trazer problemas. Quantos maridos são indiferentes àquilo que a mulher está falando, àquilo que a mulher está dizendo? Eu sei que às vezes elas veem demais, falam demais, veem coisas que nós não estamos vendo, mas se nós pararmos para ouvi-las, elas têm razão. Tanto que você vai fazer alguma coisa e ela fala e você não dá ouvidos, geralmente a gente quebra a cara. Pode prestar atenção. Sempre tem algo que causa alguns transtornos. E a gente ainda diz, que boca que tem essa mulher. Não é não. É porque ela tem uma sensibilidade maior e nós precisamos ouvi-las. Então, ouça o que ela diz. Preste atenção no que ela está dizendo. Observe. Então, tratar a esposa de forma digna e respeitosa é ouvir o que ela está dizendo. Mas escutar é mais do que dar ouvidos. É conversar e botar em prática aquilo que ela está falando. Prestar atenção naquela que está falando, naquela que está do nosso lado, naquela que é a nossa companheira. Uma segunda coisa que nós temos que tomar muito cuidado e precisamos botar em prática é não só ouvi-las, mas também fazer o que ela faz. Ou seja, não apenas ouça, mas também fale do que ela está fazendo. Observe o que ela está fazendo. Seja grato por aquilo que ela fez. Observe o carinho que ela está tendo para com a casa, para com seus filhos, para com você. Observe os detalhes. Seja grato por aquilo que ela tem feito. Honre-a com seus lábios. Isso aqui é mais do que um elogio do lado de fora. É um elogio do lado de dentro.
é mais do que simplesmente falar bem, é honrá-la com a devida atenção. Então, quando ela está fazendo alguma coisa, preste atenção no que ela está fazendo. Observe. Muitas vezes eu sei que para os homens é mais difícil observar esses detalhes, mas a Bíblia fala que nós devemos agir assim. Tanto que Provérbios 31, 30, 31 diz que aquele homem, né, que é esposo daquela mulher, ele a elogia por tudo que ela tem feito. Ela vende, ela compra, ela levanta cedo, ela cuida do lar, e ele observa isso, que ele a honra com os lábios. É isso que nós devemos fazer também. Uma outra coisa nós temos que fazer para que tenhamos um bom relacionamento conjugal e honrar as nossas esposas para que as nossas orações sejam ouvidas. Então, não tapar os ouvidos para ela. Segundo, honre com seus lábios, elogiando o tempo todo, falando bem dela, dentro daquilo que é necessário, para que ela se sinta feliz também. Terceira coisa, leve a sério os sonhos da sua esposa. A sua esposa abre mão de tudo, para até mesmo de trabalhar, para poder se dedicar ao lar. Então, no momento que ela quer fazer algo, dê apoio. Se interesse pelos seus sonhos, se interesse por aquilo que ela luta, por aquilo que ela quer realizar. Às vezes ela quer fazer uma faculdade, e há a possibilidade de ela fazer a faculdade, incentive. Às vezes ela quer fazer um investimento, algo que ela quer realizar, um sonho. Se for possível, faça um esforço. Isso é uma forma de honrar a sua esposa também. Ela abriu mão de tantas coisas para estar do seu lado. Eu, por exemplo, quando eu me casei, eu tinha um chamado para o ministério, minha esposa abriu mão da faculdade dela para eu fazer um seminário. Quando nós já estávamos trabalhando, já estávamos na igreja, ela teve a oportunidade de fazer a faculdade dela. E nós a incentivamos, e nós louvamos a Deus pelo empenho, pelo esforço dela fazer a faculdade. Depois ela fez pós-graduação. Então se esforce e deixe a sua esposa também usufruir dos seus sonhos e realizar os seus sonhos. Faça isso. Eu tenho certeza que é uma forma de você honrá-la, e ela vai se sentir muito feliz por você agir dessa forma. Uma outra coisa que é importante, valorize a companhia e a presença dela. Eu sei que muitas vezes nós não temos muito tempo, mas eu conheço histórias de homens que muitas vezes chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é se trancam, não se relacionam, não conversam, não falam, não prestam atenção. Isso aqui é muito sério. As esposas precisam falar. A mulher fala mais do que o homem muitas vezes. Não sei quantas mil palavras a mais do que o homem. Então ela tem uma necessidade de falar. E ela precisa de um ouvido também para estar escutando. Então ela vai falar. E a gente tem que dar atenção. Tem que dar a devida atenção. Eu sei que muitas vezes não é fácil. O homem não tem tanta paciência. Você tem paciência para ouvir tantas pessoas. Você tem paciência para ouvir seu chefe, ouvir os queixumes das pessoas de fora. Por que você não vai dar atenção à sua esposa? Porque ela precisa também da sua atenção e do seu cuidado. Uma outra coisa que é importante, use uma linguagem marcada pela educação. Seja educado. Peça por favor. Muito obrigado. Sabe, são coisas bobas, mas que você usa no dia a dia lá fora, no seu emprego. Você não dá simplesmente uma ordem, você pede. Você diz muito obrigado. Você agradece. São coisas básicas que parecem até uma coisa até tola o que nós estamos falando aqui, mas quantas vezes isso não acontece dentro de casa? A linguagem muitas vezes é uma linguagem dura, resmungos, inquietações, só queixumes do próprio marido. Não estou falando da esposa, não, do marido. Só reclama. Eu não posso chegar em casa, não, eu tenho paz. Que paz? Você tem um lar, você tem uma casa, você tem uma esposa, você tem filhos, muitas vezes. Você tem problemas. E não adianta fugir deles. Sua esposa não pode segurar tudo sozinho. Você é o sacerdote do lar, você é o chefe da casa. Eu sei que às vezes dá vontade de não ter problemas, mas não temos como fugir deles. Se você casou, você vai tê-los. E se você os tem, você tem que encará-los de frente. Não é só jogar sua esposa na frente. Pode fazer igual algumas pessoas alguns países muçulmanos. Tinha um país muçulmano que estava em guerra e que a lógica era o marido ir à frente e a mulher atrás com os filhos. Um belo dia houve uma inversão. As mulheres passaram à frente com os filhos e o homem atrás. Aí alguém perguntou, mas por que houve essa mudança? Porque temos minas no chão.
E de vez em quando um pisa e ela explode. Então se tem alguém que morra a esposa e os filhos, menos um homem. Então tem marido assim, que joga a esposa na frente, que ela que se exploda. E isso não é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia fala. Nós temos que encarar, infelizmente, as situações de um relacionamento conjugal. Se for assim, então não case. É melhor que não se case. Outra coisa, sexto lugar, invista na vida espiritual da sua esposa. Agora, como é que eu posso investir na vida espiritual da minha esposa? Estando com ela e valorizando ela em todos os sentidos. A nossa vida espiritual, ela é fortalecida mediante aquela que está do nosso lado. Se nós temos uma esposa que ela é crente em Jesus, que ela tem uma fé sólida, nós temos que incentivar para que essa solidez ela permaneça. Lembra de Ana? Quando Eucana eles iam oferecer sacrifícios uma vez por ano, ele dava a Ana muito mais do que a Penina para oferecer em sacrifício. Ele disse: eu não te amo mais do que 10 filhos. Ele a amava. Mas ele também, na sua vida espiritual, ele procurava incentivá-la a oferecer o melhor no momento do sacrifício, no momento da adoração. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Eucana em relação a Ana é que quando ela faz um propósito de entregar um menino, caso ela tivesse um filho e fosse um menino, de dar ou entregar, melhor dizendo, para Deus, teve o apoio do seu esposo. Isso é um apoio espiritual. Então os maridos precisam dar apoio espiritual às suas esposas. Então incentive a espiritualidade dela. Faça com que ela tenha, se ela tem a oportunidade de estudar, de aprender mais a Bíblia, quem sabe até de fazer um seminário, incentive. Isso é bom. Isso é um fortalecimento para a sua casa, para o seu lar. Então seja um incentivador, seja um abençoador, seja uma pessoa que faça diferença na vida dela. Porque ela abriu mão de muitos outros para estar com você, cuidar de você, velar pela sua vida, velar pela sua casa e pela vida dos seus filhos. Então, mais do que ninguém, ela deve ser honrada. Ela tem que ser colocada no lugar de destaque. Ela tem que ser a número 1 na sua vida. Não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo para estar com ela. Porque nós temos várias outras coisas para fazer. Mas ela tem que entender que ela tem que ser a prioridade na sua vida. Depois de Deus, vem ela. E ela tem que entender, ela tem que ver, melhor dizendo, o quanto você a ama, o quanto você está disposto a se esforçar para fazê-la feliz. Aí você vai ver a diferença dentro da sua casa, na sua vida. Você não vai ter uma mulher que se queixa, você vai ter uma mulher que te ama e que vai te respeitar. Isso é um relacionamento, isso é um casamento. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que lutar por aprender. Por isso que a Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a palavra ali é ágape, é sacrifício, é dar a vida. É, se for necessário, você morre por ela. É isso que a Bíblia ensina. É isso que nós estamos tentando passar para você aqui. Por isso que Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. No entanto, o pecado e a iniquidade fazem separação em relação ao nosso Deus e nos impedem de chegar até Ele, falar com Ele, porque Ele não vai nos ouvir por causa do pecado. Pedro diz a mesma coisa. Marido que não trata a mulher com dignidade e honra, as suas orações não são ouvidas. Então, nós temos que reavaliar o nosso tratamento para com aquela que está do nosso lado. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. E que o Senhor nos ajude a sermos bons maridos, honrando aquelas que abriram mão da sua vida para estar junto conosco. Amém? Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente.